E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Nessa videoaula eu quero falar um pouco sobre as aplicações dos logaritmos, tá certo? Na verdade esse assunto ele é até bem extenso, né? E eu vou me deter a falar apenas de duas aplicações. Tá? No primeiro exercício, né, eu vou falar de uma aplicação no cálculo de intensidade de terremoto. E no segundo exercício eu vou falar sobre uma aplicação na química, que é o cálculo do potencial hidrogeniônico de uma solução aquosa. Tá? Esse potencial hidrogeniônico, né, ele é conhecido como pH de uma solução aquosa. Beleza? Então vamos a esses dois exercícios. No primeiro exercício, né, ele vai dizer para a gente o seguinte, ó, a intensidade de um terremoto medido na escala Richter é um número que varia de I igual a 0 até I igual a 8,9 para o maior terremoto conhecido. I é dado pela fórmula I igual a 2/3 que multiplica o log na base 10 de E dividido por E0, onde E é a energia liberada no terremoto em kWh e E0 é um valor fixo que vale 7,0 vezes 10 a menos 3 kWh. Aí ele vai perguntar qual a energia liberada em um terremoto de intensidade 8 na escala Richter. Beleza? Então agora eu vou apresentar para vocês a solução detalhada desse exercício. Vamos a ela. Então pessoal, para poder resolver esse exercício 1, a gente tem que entender o seguinte, né? Ele quer saber o quê? Ele quer saber qual a energia liberada num terremoto de intensidade 8. Então na verdade ele quer saber o valor de E, ou seja, da energia, quando I vale 8. Tá? Então eu vou escrever isso. Então do enunciado, o que a gente tem? Que I é igual a 8. Tá? Só que isso me dá a seguinte equação, né? No lugar do I, eu vou colocar a fórmula, que é 2/3 vezes o log na base 10 de quem? De E dividido por E0. Tá? Isso é igual a 8. Como que eu vou fazer então para descobrir o valor de E a partir disso aqui? Você pode colocar aqui o 1 e multiplicar cruzado. Ó. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2, que multiplica quem? O log na base 10 de E dividido por E0. Tá? Lembrando que eu estou falando na base 10 porque quando não aparece ninguém aqui a base é 10. Tá? E 3 vezes 8 dá quanto? 24. Esse 2 que está multiplicando o log vai passar para baixo do 24 dividindo. Então eu vou obter aqui log na base 10 de E dividido por E0 vai ser quem? 24 dividido por 2. Então eu vou obter log de E dividido por E0 vai ser quem? 24 por 2 vai dar 12. Aqui eu tenho que lembrar, né, como eu já falei, que aqui a base é 10 e tem que usar a definição de log. Ó. 10 elevado a 12 igual a quem? E sobre E0. Então E sobre E0 é igual a quem? 10 elevado a 12. Isso pela definição. Como não tem ninguém embaixo do 10 elevado a 12, eu coloco 1 e multiplico cruzado novamente. Então daqui eu vou obter o quê? E vezes 1 vai dar E. E0 vezes 10 elevado a 12. E0 vezes 10 elevado a 12. Só que eu sei que o valor de E0 é 7,0 vezes 10 a menos 3 kWh. Porque ele me deu isso no enunciado. Então eu vou substituir. 7,0 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 12. Isso é o valor de E. Então E vai ser quem? 7,0 vezes multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, que é o 10, tá certo? E somos expoentes. Menos 3 mais 12 vai dar 9. E a unidade aqui é kWh, tá? Então a resposta aqui, que é a energia liberada, é o quê? 7,0 vezes 10 elevado a 9 kWh. Ou ainda, né, esse número aqui, eu posso expressar assim, é 7 seguido aqui de 9 zeros, né, kWh. Ou seja, 7 bilhões de kWh. Beleza? É a energia liberada num terremoto de intensidade 8. Tranquilidade? Exercício trivial, tá? Bem tranquilo de resolver. Agora a gente vai ao exercício 2. Então, pessoal, esse segundo exercício, né, ele vai tratar de uma aplicação na química. E ele diz pra gente o seguinte, ó, ele define, né, o que é o potencial hidrogeniônico. O potencial hidrogeniônico, né, conhecido como pH, é uma escala usada em química para indicar o grau de acidez ou basicidade de uma solução aquosa. O pH é dado por pH igual a log na base 10 de 1 dividido por H+, onde H+ é a concentração de íons hidrogênio em mol por litro. Tá certo?
Aí quando esse pH for maior que ou igual a 0 e menor que 7, a solução é ácida. Se o pH for igual a 7, a solução é neutra. Se o pH for maior que 7 e menor que ou igual a 14, a solução é básica. Tá certo? Então, sabendo disso, ele pede para a gente determinar o pH de uma solução de amoníaco com H+, igual a 10 elevado a menos 11 mol por litro. E pede para classificar essa solução, ou seja, para dizer se ela é ácida, neutra ou básica. Tá certo? Então, vamos à solução passo a passo desse exercício. Então, pessoal, para poder resolver esse exercício, né, basta a gente aplicar a fórmula que o exercício dá, tá certo? Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte, né, o que ele deu no enunciado. Então, ó, do enunciado temos, né, a gente tem que o pH é definido como log na base 10 de quem? De 1 sobre H+, tá? E a gente sabe, né, que a concentração, né, que H+ para o amoníaco vale quanto? 10 a menos 11, tá? Mols por litro, beleza? Então é simplesmente substituir, né, no lugar do H+ aqui na fórmula, eu vou colocar quem? 10 a menos 11, tá? Então daí a gente tem o seguinte, pH vai ser igual a log na base 10 de 1 dividido por quem? Por 10 a menos 11. Tá claro? Aqui tem duas formas de fazer, tá? Eu posso, dentro do parêntese aqui, usar uma propriedadezinha de potência, né? E escrever isso aqui de uma forma um pouco melhor. Tá? Ou eu posso aplicar diretamente, né, a propriedade de logaritmo, né, logaritmo do quociente, se eu quiser. Tá? Então eu vou usar a propriedade. Vai ficar assim, ó. Logaritmo do quociente. Então vai ficar log de 1 menos o log de 10 a menos 11. Tá certo? A gente sabe que o log de 1 vale quanto? Né? O log de 1 na base 10. A consequência da definição vale 0. Beleza? Aqui esse menos eu vou repetir. E esse menos que está aqui, ele vai cair na frente multiplicando. Então vai ficar assim. Menos 11 vezes o log de 10. Lembra que está na base 10, né? Então a gente tem log de 10 na base 10. A gente também sabe pela consequência da definição que vale o quê? 1. Né? Então, no final das contas, eu fiquei com o quê? Menos 11 vezes 1. Tá? Menos e menos, quando elimina o parêntese, vai dar mais. E 11 vezes 1 dá 11. Tá certo? Com isso daqui, né? Olhando também o que ele deu no enunciado, a gente consegue dizer que essa solução aquosa é uma solução o quê? Básica. Tá certo? Porque o pH, no caso aqui, ele é maior do que 7, tá? E menor que ou igual a 14. Então, a solução é uma solução básica. Tranquilidade? Então, veja que é bem tranquilo, né? Basta que você interprete o enunciado corretamente que você consegue resolver o exercício. Beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe profundamente a vida de cada um de vocês. Valeu!